Sério, já entrou, já saiu? Brincadeira, cara. O sol tá caindo com O chat força. tá bloqueado pra mim. Não, o chat eu liberei, cara, mas não se preocupem não. O chat já tá visível aqui, tá lá na aula 2 do 4, tá? Mas o que vale, assim, é o pessoal já entrou aqui, o Larissa, o Lucas. Presença pra mim, é que sim, o que acontece é o seguinte, galera. Eu tenho aqui no Teams, aqui, ó, toda hora aqui no vídeo, fica registrado inclusive, a lista de quem está presente aqui. Eu consigo lá depois fazer um report sobre isso, né? Saber quem é que está aqui, quem interagiu. E tem também o questionário que eu vou liberar daqui a pouco para vocês responderem também, valendo presença aí, tá? Então vamos lá, cara. Vamos. Vou compartilhar com vocês aqui o material para a gente poder discutir, fazer a abordagem da aula de hoje aí. Quando alguém aí vê, por favor, só me sinaliza para mim. Ninguém tá vendo, não? Eu não. Tá lá no Ava também o material, tá? O PDF da aula de hoje, tá? Já tá lá também. Tem um aqui que tá me chamando aqui, deixa eu ver. Ainda não, Lucas? Foi, né? Mais alguém aí? Agora veio. Tá. É... Deixa eu ver aqui, tem mais alguém me chamando aqui. Apareceu, porque demora um pouquinho, Rafinha. Bom, vamos dar prosseguimento aí. Na aula passada eu dei assim, uma passagem rápida de algumas aplicações dentro. Quem não está conseguindo ver, pessoal, eu vou estar, repito, vou estar colocando o vídeo logo depois que a aula encerrar, né? Quando você estiver respondendo o questionário. E o material também já está lá no conteúdo, aula 2 do 4, tá? Se quiserem baixar lá, beleza. Aula passada a gente viu algumas aplicações diretas aí de alguns conceitos de eletromag, né? E vamos retomar aquela pegada que a gente estava tendo, né? Porque esses conceitos a gente viu em salas, no quadro e tal, então, enfim, olha, em vez de eu continuar da onde estava, vamos retomar, até mesmo para vocês poderem ter uma base melhor aí de material para estudos, né? Eu não sei até quando, até aonde vai essa situação toda aí de coronavírus, de pandemia, eu creio que pelo menos esse mês ainda, cara. Não sei se dia 4 agora a gente vai estar liberado não. Frente principalmente aí a nova situação de óbito aí no estado. Então a gente tem que se preparar para essa situação. Acho que pelo menos no mês de abril deve perdurar ainda essa situação de aulas remotas aí. Então vamos tentar mitigar o máximo possível qualquer tipo de interferência aí nas nossas aulas aí, tá? Bom, energia potencial. Vamos discutir um pouquinho hoje na aula de hoje a questão do potencial elétrico, energia potencial. Vamos ver alguns exemplos e eu vou passar alguns exercícios direcionados para vocês. E a ideia é que semana que vem, na terça e na quinta-feira de semana que vem, eu corrija alguns exercícios ou discuta na realidade a resolução de alguns desses exercícios com vocês. Se eu não me engano, eu também já passei outros exercícios do material de campo elétrico, né? Lá no material de campo elétrico tem alguns exercícios também direcionados para vocês. E ao final desse material aqui também vai ter outros exercícios para vocês resolverem e para que eu possa estar discutindo com vocês na terça e na quinta da semana que vem. E aí a gente fecha essa parte de potencial, campo elétrico, potencial, dipolo, etc. dentro de eletromag, né? Então vamos lá. Bom, se eu pegar uma carga elétrica aqui e tentar deslocá-lo dentro de um campo elétrico na distância dl, né, isso submetido a um campo elétrico, esse campo elétrico a gente já sabe, ele vai exercer uma força sobre essa carga aqui, tá? Essa força é o valor da carga vezes o campo elétrico. Isso vem lá da definição de campo elétrico, né? Então, o campo elétrico ele reage sobre essa carga, podendo ser uma força atrativa ou uma força repulsiva, tudo depende do sinal das cargas que estão gerando esse campo elétrico aí, ok? Bom, esse índice aqui vai nos lembrar que a força é devida a um campo,
que é o campo elétrico, esse índice é a parte de baixo do índice, tá? E a componente dessa força na direção dl, que a gente quer vencer na realidade, é dada por esse produto escalar, né? Então eu tenho a projeção da força sobre esse caminho dl. Então olha só, eu tenho uma carga Q, eu quero fazer com que ela se desloque sobre um dl qualquer dentro de um campo elétrico, tá? Eu tenho um campo elétrico aqui atuante, tá? Eu quero deslocar essa carga dentro desse campo elétrico aqui, ok? Evidentemente, essa carga ela vai sofrer a influência de uma força, tá? Uma força, opa, ela vai sofrer a influência de uma força devido ao campo, ok? E aí eu quero projetar essa força. Eita, que eu só quero, tô tentando desenhar um ângulo aqui, tá, gente? Aquela campanha doem, por favor, para mim uma mesa de visualizadores ainda está de pé. E aqui, ó, bodega sua. Aqui tem um ângulo, tá? Um ângulo θ, ok? Então eu vou projetar esse cara na direção, eu tenho a direção AL. Então a projeção dessa força na direção DL vai ser dada, a componente vai ser dada por esse produto aí. Bom, a força que deve ser aplicada então é igual e contrária à força originada pelo campo. Então, ou seja, para que eu vença essa força, porque lembre-se, eu vou ter aqui um caminho DL, onde eu quero, vai ocorrer a existência de uma força, tá? Projetada sobre esse caminho, a componente dela. Então, como é que eu vou fazer com que essa carga ande sobre esse caminho, se desloque? Eu vou ter que ter uma força contrária, ou seja, para que eu possa fazer com que essa carga se movimente no campo, eu vou ter que aplicar uma força nessa carga, ok? E nisso existe um gasto de energia. Eu vou ter que dar energia para cá, eu vou ter que realizar trabalho sobre o sistema, tá? Que é dado pelo produto da força pela distância. E essa é a definição de trabalho, né? O trabalho clássico que vocês viram lá em Física 1, eu deveria ter visto em Física 1, tá? Onde eu tenho que, isso aqui é o produto escalar entre a força e a distância. Então, toda vez que eu realizo o trabalho sobre um sistema, o que eu estou fazendo? Eu estou dando energia para o sistema, estou passando energia para o sistema. Então, se eu pego uma carga que está dentro de um campo elétrico e tento movimentar essa carga sobre o campo elétrico, ou essa carga vai sofrer uma resistência, ou essa carga vai ser atraída, tá? Então, eu vou ter que fazer uma força para poder romper a atração, ou fazer uma força para poder vencer a resistência do deslocamento dessa carga dentro do campo elétrico. Para que isso ocorra, eu tenho que dar energia para o sistema, ou então retirar a energia. Então, a minha força aplicada ela vai dar energia ao sistema carga, e a força exercida pelo campo elétrico vai retirar a energia. Ok? Então, o trabalho realizado por um agente externo deslocando uma carga Q na região de um campo elétrico é dado por essa expressão aí, aí embaixo. Aí. Então, dW vai ser a força elétrica na direção dl, ok? Ou seja, menos Q escalar dl, isso aí é o acréscimo infinitesimal de trabalho. Se eu quero o trabalho total, eu vou ter essa expressão aqui, dada por o trabalho total é menos Q, indo de uma posição inicial à posição final, tá? É escalar dl. Essa integral aqui é uma integral de linha, ou integral de caminho, tá? É uma integral de linha. A gente vai exercer essa integral sobre um caminho, e é uma integral onde eu tenho que definir o formato desse DL. E isso aí que é importante para a gente. Bom, na figura abaixo eu tenho uma carga de teste Q0 que vai se mover de um ponto A até um ponto B e aí sofrendo a ação de uma força, tá? Cujo módulo dessa força vai ser Q0 vezes E. Quem é E? E é o campo elétrico, onde essa carga está localizada, tá? Só que o trabalho, ou seja, a energia que eu vou ter que dar para essa carga, para que ela possa se movimentar dentro desse campo elétrico, independe da trajetória ou independe do caminho. Isso só é possível por quê? Porque o campo elétrico é um campo, faz parte
de um campo chamado, de uma família de campos chamada conservativos, tá? Então, o campo eletrostático é um campo conservativo, assim como o campo gravitacional é um campo conservativo. Então, se eu saio de um ponto A e vou para um ponto B dentro de um campo conservativo qualquer, o trabalho total exercido para ir de A para B é o mesmo, independente do caminho. Tanto que se eu faço um caminho fechado entre um ponto a um ponto B e retorno, o trabalho total aqui dentro é zero. Por quê? Porque isso é um campo conservativo, ok? Bom, aqui na figura A, tá? Quando uma carga positiva se move na mesma direção e no mesmo sentido de um campo elétrico, o campo realiza um trabalho positivo e a energia potencial vai diminuir. Quando uma carga positiva se move no sentido contrário ao campo elétrico, o campo realiza um trabalho negativo e a energia potencial da carga aumenta. Exatamente, a gente pode fazer uma analogia quando eu tenho uma massa e vou suspender essa massa de uma altura h em relação ao solo. Então, à medida que eu vou suspendendo essa massa, levantando essa massa em relação ao solo, a força gravitacional faz com que exerça um trabalho negativo sobre essa força, mas como tem uma força que vence ela, que suspende, eu estou aumentando a energia potencial gravitacional. Por quê? Porque no momento que eu soltar essa massa, ela vai realizar trabalho, ela vai acelerar e vai cair, devido à influência do campo gravitacional. A mesma coisa acontece aqui, é o mesmo princípio lá de física 1 sendo aplicado, mas não mais um campo gravitacional, mas sim um campo eletrostático. Bom, a mesma analogia agora feita com a carga negativa, que se move na mesma direção e mesmo sentido de um campo elétrico, o campo realiza um trabalho negativo e a energia potencial aumenta, e se eu vou no sentido oposto, ele realiza um trabalho positivo e a energia potencial diminui, tá? Então, assim, o sinal da carga nesse caso, que não acontece em campos gravitacionais, tá? Campo gravitacional eu não tenho massa negativa, não na física newtoniana, né? Massa negativa e massa positiva, ok? A massa tem sinal único que é sempre positivo. Então, no caso da energia potencial de um campo gravitacional, energia potencial gravitacional, ela só depende apenas, não sei se vocês recordam da expressão mgy ou mgh, onde y é a distância ou a altura em relação ao meu zero potencial, que normalmente a gente define como sendo solo, tá? Aqui em eletromagnetismo, nosso potencial zero de elétrico, a gente vai colocar lá no infinito, ok? E normalmente a gente vai fazer os cálculos trazendo cargas do infinito para próximo das cargas que estão gerando o campo. Bom, nesse outro exemplo aí eu tenho uma carga Q0, ok? Que se move de forma radial e à medida que ele se desloca entre A e B, a sua distância vai variar de um raio A até um raio B, tá? Então eu tenho esse movimento aqui e o campo elétrico está nesse sentido aqui, ó. Como está aí mostrado para vocês, tá? Agora, eu tenho uma carga que vai se mover pelo campo elétrico gerado por uma carga pontual. Vamos dar um exemplo aí, ó. Tá, então está se movendo. Se vocês verem aqui esse diagrama de forças aqui, vamos ver se a gente consegue ampliar aqui o diagrama vetorial. Eu tenho aqui o movimento dl, eu tenho o dr, que ele está variando aqui, eu tenho um ângulo entre esses caras, e aqui o campo elétrico atuando sobre esse cara aqui, sobre essa carga, e à medida que ele faz o trajeto dele entre A e B. Como isso aqui é um campo conservativo, a energia que eu vou gastar nesse trajeto ou nesse trajeto vai ser o mesmo. Bom, esse aí é energia potencial elétrica. Lembrando que energia potencial está muito atrelada a campos potenciais, ou seja, são energias que podem realizar trabalho. A gente tem que pensar que a energia, quando eu dou uma energia potencial a um sistema, significa que aquele sistema, à medida que ele for liberado, porque se eu pego e suspendo uma massa em relação ao solo, enquanto a força que mantém essa massa
numa altura H atue, essa massa não vai cair em relação ao solo. Então, é como se eu estivesse fazendo uma reserva energética para ela. No momento que essa força ela para de atuar sobre esse sistema ele começa a acelerar e cai em relação ao solo. Tá? A mesma coisa quando a gente tem a energia potencial de mola. Lembrando também aí a associação à física 1. É uma família de energias na realidade, né? Tipos de energias potenciais. Então, quando eu pego lá uma mola que se encontra no seu estado de equilíbrio e comprimo essa mola, e a força que está comprimindo permanece atuando, ou seja, a mola permanece comprimida, devido à atuação dessa força, eu estou acumulando energia na mola, que é energia potencial. No momento que essa força que comprime a mola deixa de existir, toda essa energia que foi armazenada na mola se transforma em movimento, ou seja, aceleração, ela vai se deslocar, tá? Isso aí é um exemplo de energias potenciais. A mesma coisa acontece de uma carga dentro de um campo elétrico. Se eu movimento essa carga dentro de um campo elétrico e mantenho essa carga em uma posição qualquer dentro do campo elétrico, através da atuação de uma força externa, de um agente externo, eu estou dando energia para essa carga, uma energia potencial. No momento que esse agente externo para de atuar sobre essa carga ela vai apresentar algum tipo de movimento, ou ela vai ser atraída, vai ser repelida, dependendo do sinal dela e dependendo também do campo elétrico no qual ela está sob, tá? Bom, no caso de eletricidade, a gente define um conceito chamado potencial elétrico, ok? Que a gente define pela letra V, como sendo a energia potencial dividida pela carga. Então, mas a gente não, no nosso caso aqui em eletromagnetismo, eu não estou interessado no potencial, eu estou interessado na diferença de potencial. É isso aqui que faz com que exista corrente, é isso aqui que faz com que as cargas se movimentem. O meu objetivo é trabalhar com a diferença de potencial entre um ponto A e um ponto B, entre um ponto inicial e um ponto final, tá? E nós chamamos normalmente isso através da sigla de DDP, que vai ser igual a diferença de potencial entre dois pontos no espaço. Então a diferença de potencial entre dois pontos no espaço é dada o potencial num ponto final menos o potencial no ponto inicial, ou seja, ΔW, que é a diferença, que é o trabalho realizado para ir desse ponto inicial ao ponto final, dividido por Q. Utilizando a definição de ΔW, que vai ser menos Q, a integral de caminho inicial a final de EdL, eu chego no que nós chamamos de diferença de potencial. Tá? Que é exatamente isso aqui. Aqui é a minha diferença de potencial, a minha expressão para a diferença de potencial. Tá? Vai ser a integral de caminho, menos a integral de caminho, de uma posição inicial a uma posição final, é escalar dl. Isso é a integral de caminho, isso é uma integral vetorial, tá? Esse dl, ele dependendo do sistema de coordenadas, ele passa a ter uma grafia diferente, ok? Então, por exemplo, em coordenadas cartesianas, eu tenho o dl sendo quebrado em 3 componentes possíveis. Em coordenadas cilíndricas também, nas 3 componentes possíveis em coordenadas esféricas. Ou seja, essa integral de caminho ela pode ser uma integral tripla, dependendo da geometria do problema, dependendo da escolha do TL, tá? Como independe do caminho, na hora de resolver essa integral, eu sempre vou tentar obter um DL que facilite a minha vida, tá? Se eu tiver um campo e aí eu tenho uma carga se deslocando nesse campo, eu vou tentar achar um DL aqui que simplifique o processo da integral. Eu não vou procurar um DL que seja complexo, um DL que vai dar um nível de complexidade na hora da integral. Por que eu posso fazer isso? Porque o campo eletrostático é um campo conservativo. Então, independente do caminho que eu pegue entre A e B,
o valor total do trabalho sempre vai ser o mesmo. Então, sendo o campo elétrico um campo conservativo, eu posso escolher DLs que facilitem a minha integração. Às vezes eu posso fazer um caminho em escada, ou um caminho reto, depois fazer um caminho tangencial, depois um caminho perpendicular, contanto que me leve de A a B, tá? Facilitando assim o processo da integração. Bom, se a gente imaginar que vou trazer uma carga, e aí volto a falar do infinito até um ponto P, ou seja, o meu potencial de referência vai estar no infinito, tá? E definimos como zero potencial a carga no infinito, eu vou ter essa definição aqui de potencial, menos o trabalho necessário para trazer essa carga do infinito até o ponto P, dividido pela carga. Tá? Então, basicamente, esse W de infinito P é o trabalho feito pelo campo elétrico sobre a carga de teste, quando ela vem do infinito até o ponto P. O potencial V em um ponto, numa região onde há campo elétrico e uma carga positiva, ele é positivo. Tá? Ok? A força eletrostática atuando na carga elétrica possui sentido contrário à relação ao deslocamento da carga positiva. O trabalho que devemos fazer sobre a carga teste é positivo e o trabalho feito pelo campo elétrico na carga é negativo. Ou seja, eu tenho que dar energia para a carga enquanto o campo elétrico retira energia da carga, tá? Com esse sinal menos, eu tenho então um valor positivo. Então, esse sinal menos aqui, ele surge exatamente dessa análise. Quando eu tenho uma carga positiva que se movimenta um campo elétrico, o campo elétrico realiza um trabalho negativo, enquanto que o agente externo que movimenta a carga realiza um trabalho positivo. Para que esse potencial fique positivo, a gente introduz o sinal negativo aí. Tá? E de forma similar, a gente vai aplicar o mesmo conceito para cargas negativas, né? O que de fato vai acontecer aí, ok? Tailan, você já tá me botando no Instagram, Tailan? Show de bola, show de bola. Tô ficando famosinho. Bom, qual que é a unidade, então, do Sistema Internacional de Medidas para se trabalhar com o potencial elétrico? Nós já sabemos que é volt, né? Em homenagem ao italiano Alessandro Volta, que pesquisou, trabalhou muito na área de eletromagnetismo aí, e foi um cara que inventou a primeira pilha elétrica, né, através de reações químicas, lá, ácidos, etc. Se não me engano, intercalado com camadas de couro, tal, e ele conseguiu fazer com que gerar energia elétrica através de reações químicas, tá? A definição de 1 volt é 1 joule por coulomb, tá? Então, ou seja, para que eu possa deslocar 1 coulomb de carga, eu tenho que dar 1 joule de energia para, e aí eu gero essa diferença de potencial, ok? Bom, aqui é interessante que é a chamada análise de unidades, né? Que aí eu chego na unidade de campo elétrico, é volts por metro. Né? Se eu pegar 1 newton por coulomb e definir aqui, ó, 1 newton por coulomb, eu vou ter 1 volt vezes coulomb sobre 1 sobre joule, que também é o valor de 1, né? E multiplicado por joule sobre newton metro, eu chego na definição de voltmetro, que é a definição de a unidade de medida de campo elétrico. Bom, uma outra medida que eu já falei aqui várias vezes com vocês, principalmente na aula passada, quando eu falei de condutores e isolantes, quando a gente vai para o mundo subatômico, falar de elétrons, prótons, nêutrons, falar de um coulomb é muita carga em relação à energia, a uma partícula fundamental como essa, tá? Beleza, valeu, Taylor. Então, normalmente se trabalha com uma energia chamada electron volt, ou EV, tá? Que te define como sendo o trabalho requerido para movimentar uma carga elétrica elementar E, ou seja, 1.6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que normalmente essa menos E é a carga do elétron, mais E é a carga do próton, né? Podendo ser um próton, um elétron, através de uma DDP de 1 volt. Então eu vou pegar aqui 1 electrovolt é a carga fundamental vezes 1 volt,
ou seja, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs vezes 1 volt, que é joule por coulomb. Então isso aqui é energia, tá? Então elétron volt, pessoal, não é DDP. Elétron volt é energia, que significa 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Então, quando a gente conversamos ontem, quer dizer, terça-feira, se bem que ultimamente tudo tem sido domingo, mas nem domingo, né? Na realidade, tudo tem sido segunda-feira. A gente está trabalhando tanto na pandemia que tudo sempre é segunda-feira. Quando eu mostrei para vocês os esquemas de banda, né? Qual o ganho energético para tirar uma carga da banda de valência para a banda de condução, e um isolante é na ordem de 6 eletronvolts, ou seja, 6 vezes esse valor. Então, eletronvolts é energia. Não confunda eletronvolts com diferença de potencial. DDP é volts, tá? Então, quando eu falo que eu preciso de 6 eletronvolts para poder fazer com que uma carga saia de um dipolo, de uma molécula dipolar, passe para a banda de condução e comece a andar pelo condutor, eu tenho que dar uma carga nessa ordem de grandeza aí vezes 6, ok? Que é bastante coisa quando eu estou falando de materiais como, por exemplo, elétrons que vão ser migrados essas bandas aí, tá? No caso dos isolantes, eu tenho na ordem de 6 eletronvolts a energia de gap, né, para ele poder pular para a banda de condução. Se não me engano, semicondutores é a ordem de 1 eletronvolt, então é relativamente baixo, e condutores praticamente não existe, tá? Uma diferença aí na banda de condução. Bom, se a gente for trabalhar com distribuições, e nós vamos trabalhar com distribuições de carga, a gente vai trabalhar sempre com integrais, né? Integrais duplas, triplas e de caminho. Uma definição que sempre a gente vai trabalhar aqui, eu vou ter um vetor R que localiza o ponto P que aonde desejamos calcular o potencial, e o R' que localiza um ponto da região correspondente à distribuição de cargas. Então, ou seja, a minha carga está nessa posição, então esse cara aqui, essa posição vai ser delimitado pelo vetor R'. Aqui é a minha origem de coordenadas. Se eu quero calcular o potencial elétrico nesse ponto P, devido a essa carga aqui, então eu vou ter bodega, eu vou aqui traçar um vetor R, tá? Então toda vez que vocês verem o vetor R, é o vetor de referência do ponto onde eu quero calcular o potencial elétrico. Toda vez que vocês verem um vetor R', é o vetor de referência onde está a carga que está gerando aquele potencial elétrico, tá? Se eu tiver uma densidade linear de cargas, uma distribuição linear de cargas, então a integral que eu vou ter que resolver é essa integral de linha aqui. Se eu tiver uma densidade superficial de cargas, então eu vou ter uma integral dupla para ser resolvida. Se eu tiver uma densidade volumétrica de cargas, então eu vou ter uma integral tripla para ser resolvida, tá? Aonde o dl', o ds', o dv' depende da carga, por isso que tem o linha, ok? Bom, quando eu trabalho com potenciais elétricos, eu posso ter regiões do espaço aonde, se a carga se movimente nessas regiões, ela vai ter o mesmo potencial elétrico. Porque isso fica bem claro quando você vê ou deveria ficar, né? Quando a gente vê a definição do potencial elétrico. Ele depende da posição. Então, o potencial elétrico ele é uma função da posição R. E quem é a posição R? É a posição do ponto de referência aonde eu quero calcular o meu potencial. Então, sendo uma posição espacial, eu posso ter um conjunto de pontos no espaço aonde esse vetor R, onde essa função V apresenta o mesmo valor. Tá? Esse conjunto de pontos no espaço é chamado de superfícies equipotenciais. Ok, pessoal?
Então, assim, um conjunto de pontos no espaço, todos a um mesmo potencial, é chamado de superfície equipotencial, tá? Uma família de superfícies equipotenciais, cada superfície corresponde a um valor de potencial diferente e pode ser usado para representar um campo elétrico em uma determinada região. A gente vai trabalhar com superfícies equipotenciais, tá? As superfícies equipotenciais para uma carga elétrica pontiforme são famílias de esferas concêntricas, que é o que acontece aqui, ó. Ok? Então, se eu tiver regiões onde eu posso andar mantendo o mesmo valor de potencial, isso é possível. Por quê? Porque a função potencial ela depende exclusivamente da posição. Bom, pessoal, Professor, Travou? fala. professor tá mudo. Tomar não. É porque eu. Depende da posição e parou. Desde então É, não te escutei mais. é porque fez um barulho aqui na porta aqui do apartamento aqui. Aí fui pedir pro meu filho dar uma olhada lá o que que é aquilo. Tá? Sei lá, tempos sinistros. Beleza. Tempos sinistros. Bom, vamos voltar. A posição depende. O potencial depende da posição. Então nada impede de que eu possa ter regiões do espaço aonde a posição varie, mas a função potencial tem o mesmo valor. Tá? Lembrando que isso é uma característica de funções de mais de uma variável. Ok? Então, dependendo assim, eu vou mapear regiões do espaço aonde, independentemente da posição, a função potencial vai ter o mesmo valor. Essas regiões nós chamamos de equipotencial. Um exemplo bem do dia a dia, por exemplo, você tem um passarinho pousado num fio. Se ele está pousado no fio, ele não sofre nenhuma descarga elétrica. Por que ele não sofre nenhuma descarga elétrica? Porque se ele movimenta sobre aquele fio ali, a grossíssimo modo, ele está na mesma equipotencial. Então não existe uma diferença de potencial entre a posição A e a posição B. Logo, não tendo a diferença de potencial, eu não vou ter cargas fluindo. Ou seja, eu não vou ter corrente. Tá? Agora, se ele está num fio e toca um fio de cima, existe uma diferença de potencial e ele pode sofrer uma descarga elétrica. Tá? O pessoal que é mais de campo aí sabe que tem aquela chamada regra do passo, né? Que a distância de um passo, mais ou menos, você já pode, se caso estiver em contato com alguma descarga elétrica, se você tem uma distância de um passo, mais ou menos 1 metro, você pode estabelecer uma diferença de potencial e pode ter uma corrente passando pelo seu corpo aí, te eletrocutando. Isso aí é algo que acontece também, tá? Então, ou seja, quando eu estou iando sobre a mesma equipotencial, eu não estabeleço DDP. Quando eu vou de uma equipotencial para outra equipotencial, aí eu estabeleço uma diferença de potencial aí. Bom, a diferença de potencial ele vai ser dado por essa integral de caminho, sempre, tá? A gente vai trabalhar sempre com essa integral de caminho. O potencial de uma carga pontiforme pode ser calculado mediante essa equação, que é uma equação relativamente simples, tá? E se eu tiver um sistema de cargas pontiformes, eu posso aplicar mais uma vez o princípio somativo, o princípio da sobreposição. Então eu vou ter qual que é o potencial total final gerado por esse sistema discreto ainda, não é um sistema contínuo, é um sistema discreto de cargas. Vai ser o potencial da carga 1, mais o potencial da carga 2, mais o potencial da carga 3, até a carga N. Se eu for para uma distribuição contínua, então aquele somatório, né, nós já sabemos que isso vem da definição de cálculo, esse somatório passa a ser uma integral. Ok? Então, quando eu passo de uma distribuição discreta de cargas para uma distribuição contínua de cargas, eu passo a ter agora uma integral no lugar do somatório. Então, por exemplo, olha, duas cargas Q1 e Q2 estão distantes a uma distância R, tá? E fixas em suas posições. Enquanto a energia potencial elétrica dessa configuração.
Então, Q1 vezes a diferença de potencial gerada pela carga Q2, Q1, Q, K, que é a constante 1 sobre 4πε0, né, pessoal, vezes Q2 sobre a distância R. Logo, a energia potencial dessa configuração, quando eu tenho uma carga Q1, eu tenho uma carga Q2, que estão a uma distância R, e elas estão fixas, ou seja, existem forças fixando essas cargas, essa configuração de carga gera uma energia potencial elétrica dada por essa expressão, K, que é 1 sobre 4πε0, Q1 vezes Q2 sobre R. Então, ou seja, a energia potencial elétrica ela decai com 1 sobre R. Ou seja, não enquanto que a força elétrica, a força de Coulomb e o campo elétrico decai com 1 sobre R ao quadrado, a energia potencial elétrica decai com 1 sobre R. Ok? Aquela famosa curva aí que nós já estamos acostumados. Agora, se eu tiver mais de uma carga Q1, Q2 e Q3, tá? Em relação a uma carga de referência Q0, a uma distância R1, uma distância R2, uma distância R3, eu vou ter essa expressão para a energia elétrica desse sistema. ε0 sobre 2, a integral volumétrica do módulo do campo elétrico ao quadrado no volume. Ok? Aqui é o módulo do campo elétrico, tá, pessoal? Não é o campo elétrico ao quadrado, é o módulo do campo elétrico dessa distribuição de cargas. Então aqui é uma integral que pode ser bem complexa, porque primeiro eu tenho que ter essa expressão aqui do campo elétrico, tá? Eu tenho que obter a expressão desse campo elétrico para poder fazer esse cálculo e calcular assim a energia elétrica dentro dessa distribuição volumétrica de cargas aí. Bom, em um condutor que está isolado, tá, e que se esteja em equilíbrio e que existe nele um excesso de cargas, o que vai acontecer com essas cargas? Elas vão se distribuir ao longo da superfície do condutor. Mas isso não é em qualquer condutor, tá? Isso ocorre sempre quando o condutor tiver uma cavidade interna vazia, ou seja, ele é oco. Se for um condutor maciço, isso aí não acontece, tá, pessoal? Mas depois a gente vai ver, quando a gente for ver corrente elétrica, a corrente ela sempre vai estar na superfície do condutor. E aí eu não estou falando de correntes, eu estou falando de excesso de cargas. Então eu tenho um condutor aonde ele apresenta um excesso de cargas, essas cargas vão se deslocar para a superfície do condutor, tá? Elas vão se repelir e vão se entrar em equilíbrio na superfície do condutor. A relação do campo elétrico com as superfícies equipotenciais é que o campo elétrico ele sempre é normal à superfície equipotencial. E isso é interessante porque o campo elétrico ele sempre vai estar na direção aonde as superfícies equipotenciais mais variam, tá? Isso aí é uma relação física da coisa, tá? Ou seja, o vetor campo elétrico sempre é perpendicular às superfícies equipotenciais e aponta da maior para menor valores do potencial elétrico. Então ele sempre vai apontar na direção em que essas superfícies apresentam maior variação. A mesma coisa pode ser descrita aqui, ó, desse exemplo aqui, ok? Aonde eu tenho as superfícies equipotenciais, tá, atuando sobre... Só um instante, pessoal. Vamos lá, pessoal. Em casa é fogo. Filho que chega, é filha que chega de fora, não lava a mão, tenso. Então aqui eu tenho aqui um conjunto de superfícies equipotenciais. A carga segue um caminho sobre essas superfícies equipotenciais e o campo elétrico está aqui, ó, sempre atuando sobre esses caras aí. Isso aqui são as linhas, quer dizer, de campo. Foi mal, pessoal. Tá? No caso aqui das superfícies equipotenciais, elas vão estar atuando aqui, ó, o campo sendo perpendicular a essa superfície. Então, olha só. Aqui na imagem A, eu tenho uma carga pontiforme positiva e na imagem B, uma carga pontiforme negativa. Tá? Em ambos os casos, movendo-se no sentido do campo. Então, o potencial elétrico V diminui quando a carga se move em sentido oposto, tá? E o potencial elétrico V aumenta, tá, gente?
Outra ferramenta muito importante para nós são as chamadas linhas de força, que a gente também discutiu na aula passada rapidamente, tá? As linhas de forças, elas indicam a direção na qual uma carga positiva de teste se moveria na presença de um campo elétrico. Tá? Isso está relacionado à ação da força exercida pelo campo elétrico. E o campo elétrico sempre, dado um ponto, como a gente viu no conteúdo passado, dado um ponto qualquer numa linha de força, o campo elétrico sempre é tangencial a esse ponto. Bom, então pessoal, como é que é a relação desse potencial com o campo elétrico? Eu sei que dado o campo elétrico, eu integro ele, faço menos a integral de caminho dele, obtenho o potencial. Será que eu posso fazer o inverso? Será que eu consigo, dado o potencial, obter o campo? Então, vamos imaginar o seguinte. Se esse cara for constante, etc., e for discreto, eu vou ter um ΔV que vai ser menos EdL. Tá? Se eu expandir esse produto escalar em um produto do módulo de E vezes dl, cosseno do ângulo entre eles, isso aqui é o produto escalar, tá? Ok, passo dl dividindo ΔV e aí utilizando já, no limite que dl tende a zero, isso vira uma derivada, dv dl menos E cosseno de θ, tá? Em que momento eu vou ter o valor máximo dessa informação? Quando o θ for igual a zero, ou seja, em que propriedade, qual que é a regra para que eu possa ter a variação máxima do potencial no espaço, quando dV/dl for igual ao próprio campo elétrico, tá? E aí eu escrevendo vetorialmente isso, eu tenho que E vai ser menos dV/dl na direção normal de deslocamento. Escrevendo isso em todas as direções, eu tenho o que nós chamamos de gradiente. Daí vem uma relação muito importante para a gente, que o campo elétrico é menos o gradiente do potencial elétrico. Ou seja, o que é o gradiente? O gradiente de um campo são as posições no espaço aonde esse campo varia mais fortemente, ou varia com mais velocidade. Tá? Que eu tenho lá um dvdx, um dvdy, um dvdz. Então, se eu pegar um campo escalar, porque o campo, o potencial aqui é um campo escalar, tá, gente? Não é um campo vetorial. Mas eu quero juntar todos os pontos no espaço aonde esse campo escalar apresenta a maior variação. E aí eu vou aplicar o gradiente, tá? Então, o campo elétrico é menos o gradiente do potencial elétrico. Logo, o campo elétrico ele vai me indicar regiões do espaço onde o potencial mais varia. Basicamente, esse exemplo que eu estou colocando aqui embaixo para vocês. Tá? Aqui eu tenho as variações, o campo escalar, o campo vetorial, mostrando a posição em que esse campo escalar aqui mais varia. Bom, se a gente for olhar um dipolo elétrico, tá? Você teria as equipotenciais deles, ok? E aí eu teria a variação do campo elétrico em torno deles. Aqui eu tenho aqui o potencial elétrico desse cara, ok? O campo, o gradiente, ele pode ser calculado em coordenadas cartesianas, ou coordenadas cilíndricas, ou coordenadas esféricas. Ok, pessoal? Bom, vamos lá. Tá tendo uma DR aqui, depois a gente resolve. Dipolo elétrico, pessoal. Vamos imaginar que eu tenho duas cargas, tá? Menos Q é mais Q, a uma distância D, ok? Eu quero calcular o potencial elétrico devido a um dipolo elétrico. Bom, o potencial em P devido a essas duas cargas é dado por essa expressão. Lembre-se, eu tenho o potencial devido à carga mais Q, o potencial devido à carga menos Q. Logo, o potencial nesse ponto de referência P é dado por essa expressão. Se a gente olhar aqui o nosso diagrama, a diferença de R2 para R1 pode ser aproximada por D cosseno de θ. Quem é D? A distância
entre as duas cargas que formam o dipolo. Tá? E dipolo ele é uma estrutura muito importante para a gente, né? A gente viu, por exemplo, na aula passada que a própria água, a molécula de água, ela forma um dipolo, tá? Entre os hidrogênios e o oxigênio. Se eu pegar R e multiplicar R2 por R1, eu tenho R ao quadrado aproximadamente, tá? Substituindo aqui dentro, eu vou ter essa expressão aqui para o potencial. Q vezes D vezes cosseno de θ sobre 4πε0 R ao quadrado. Vamos chamar Q vezes D de P, que a gente chama isso de momento do dipolo. Ok? É o momento dipolar. E aí eu vou pegar esse Q, P vezes cosseno de θ, transformar isso aqui em um produto escalar, onde a R seria o vetor radial em relação ao dipolo. Tá? E aí, ó, que é dado por essa expressão aqui embaixo, pessoal. Que a gente chega finalmente no potencial devido a um dipolo. Se eu pegar esse potencial devido a esse dipolo e aplicar o gradiente dele utilizando coordenadas esféricas, tá, gente? Resolvendo esse gradiente, a gente chega na mesma expressão de um campo de um dipolo elétrico, que é dado por essa expressão aí, tá? Essa expressão de campo dá para a gente aqueles famosos desenhos dos campos de dipolos elétricos. Se eu quiser ver as superfícies equipotenciais de um dipolo, ou seja, superfícies onde pontos no espaço onde a função potencial seja igual, seja a mesma, seja igual, eu vou pegar a componente θ do campo dividido pela componente radial desse campo, trabalhando aí um algebrismo, e aí eu chego na uma equação diferencial simples, uma EDO simples, para ser resolvido, tá? Integro os dois lados e eu chego nessa expressão aqui, ó, para o R. Então, ou seja, quais pontos no espaço o potencial apresenta valor constante? Há um R, que vai ser um A, que é uma constante, quadrado do seno de θ. Plotando isso aqui, eu vou ter esse diagrama aqui para poder representar para a gente essas superfícies equipotenciais em torno de um dipolo. Só para exemplificar, né, esse tipo de superfície de solução. Ok? Bom, um exemplo aí de aplicação disso. Um elétron deve ser acelerado a 3 vezes 10 a sexta metros por segundo, de 3 vezes 10 a sexta metros por segundo para 8 vezes 10 a sexta metros por segundo. Tá? Para atingir essa velocidade, através de uma diferença, qual diferença de potencial eu tenho que aplicar ao elétron para ele atingir essa velocidade? E através de qual diferença de potencial ele deve passar para que ele possa ser freado, indo de 8 vezes 10 a sexta metros por segundo para zero, ou seja, parar o elétron. Okay? E qual que tem que ser a relação aqui entre x e y para que um elétron partindo por aqui atinja uma posição y na tela? Tá? Isso aqui é um exemplo de tubo de raios catódicos que nós discutimos na aula passada. Para resolver o primeiro problema, eu vou aplicar a física clássica, né? Em que momento eu vou igualar a energia potencial elétrica tem que virar energia cinética. E aí, velocidade final, velocidade inicial que é dado pelo problema, substituindo os valores, eu encontro que para um elétron que vem a 3 vezes 10 a sexta metros por segundo passar para 8 vezes 10 a sexta, eu tenho que aplicar uma diferença de potencial de 157 volts para esse elétron. Agora, se eu pegar um elétron que está vindo a 8 vezes 10 a sexta metros por segundo e vai parar, a mesma coisa. E aí eu vou ter que aplicar uma diferença de potencial de menos 182 volts para que esse elétron possa parar. Agora, se eu quero descobrir, dado um x inicial, eu quero descobrir qual y esse cara vai bater lá em cima, eu vou aplicar novamente física 1. Então eu tenho um movimento em duas dimensões, ok? Um movimento não acelerado em x e um movimento acelerado em y. Estão lembrados de movimento de lançamento balístico? O mesmo princípio, tá, pessoal? E aí eu acho a componente da velocidade em x do elétron e acho a componente da velocidade em y do elétron.
Logo, o módulo dessa velocidade é dado por essa expressão. E aí daí eu tenho um movimento uniformemente variado em um sentido, um movimento uniformemente não variado em outro sentido. E a gente consegue resolver esse sistema aqui, ó, porque quem é o D? O D é esse aqui, ó. É a distância onde ele vai sofrer aceleração e de onde ele sai. O D é a distância onde ele está sobre o campo elétrico, o L, e o D é onde ele não está mais sobre a ação do campo elétrico, apenas sobre a ação da gravidade. E aí eu vou ter uma relação aqui, ó, dado um y inicial, dado uma distância d, aonde esse cara vai bater lá na minha placa aqui, ó, que vai gerar aqui alguma saída na tela. Então, isso aí é o cálculo básico, inclusive para que o tubo do monitor CRT consiga saber qual pixel ele vai, qual região da tela ele vai incidir esse elétron. Bom, pessoal, e aí eu vou deixar para a semana que vem esse conjunto de exercícios para vocês resolverem, tá? São mais ou menos 13 exercícios envolvendo esse conceito. Como eu falei, na próxima semana, na terça e na quinta, a ideia é que eu discuta com vocês alguns exercícios, tá?